Eu gosto muito da história desse jovem. É um jovem bonito, inteligente, um homem de Deus, um rapaz de oração, um homem que dedicou a sua vida a orar a Deus e se tornou profeta. E por muito tempo, Deus o usou para profetizar a respeito das coisas vindouras. Eu quero falar com vocês de um rapaz que foi preso em covas de leão. Ele ficou uma noite inteira na cova de um leão. E os leões não fizeram nada, porque ele confiava em Deus. Mas eu não quero contar a história do leão. Muito menos o período que ele ficou ali, nem dos amigos dele, que foi lançados dentro de uma fornalha. E dentro da fornalha, o Cristo Todo-Poderoso se manifesta em poder, em fogo, em graça e resgata os amigos dele. Eu vou falar de Daniel hoje, mas não vou falar sobre ir para a cova de leões, que eu acho isso muito importante, e muito menos dele ser um intercessor de amigos. Eu quero falar sobre um relacionamento que ele teve com Deus, de um relacionamento de confiança que ele teve com Deus, que Deus colocou ele em uma posição poderosa naquela época. O maior império que existiu naquele tempo, que é o Império da Babilônia, no período do rei Nabucodonosor. Querida igreja, esse rapaz, ele orava, e eu amo a oração. Quem convive comigo sabe disso. Sou filha de intercessor. A minha mãe é intercessora, líder do Ministério de Intercessão. E nós aprendemos a orar muito rápido e a confiar em Deus, orando, sabendo que no devido tempo Ele dá respostas. O nosso Deus, Ele responde no tempo oportuno. Fala para o seu irmão assim, Ele responde no tempo certo. O nosso Deus responde no tempo certo. Por mais que muitas das vezes a gente fala assim, parece que Deus está quieto. Parece que Deus não fala comigo. Parece que eu estou pedindo e as coisas não acontecem. Aqui, Daniel, eu vou tentar resumir a história, porque ela é rica em detalhes, ela tem muita informação, e para esse culto, que eu tenho pouquinhos minutos, não dá para me contar, a não ser que vocês queiram ficar aqui 3 horas. Eu vou amar contar a história desde o comecinho. Mas vou resumir, porque é quinta-feira, a gente trabalhou, né? Está todo mundo cansadinho, mas vai ser bem breve. Eu quero contar para vocês de um sonho esquecido do rei Nabucodonosor. Daniel, ele chegou na Babilônia já com o dom de interpretação de sonhos. Isso levou ele a uma posição que a gente vai terminar o culto falando sobre essa posição de honra que Deus colocou ele. Sabe da história de José? Que José dá um dom para aquele rapaz e ele é levantado como governador do Egito. É bem parecida a história. Só que Daniel aqui está numa situação muito pior do que a de José. Não que José não tenha sofrido grandes provações, mas Daniel está sob a espada do rei Nabucodonosor na cabeça dele. Gente, não sei se você já viveu uma situação assim, de que você não sabe o que fazer, porque existe uma ameaça de morte sobre você. Era essa a situação de Daniel. Daniel, ele é um dos sábios da Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele sonhou aquela noite, sonho grande, não sei se foi em pedaços, como que foi, mas ele teve um sonho. E para aquela época, os sonhos eram muito importantes. Os sonhos falavam de coisas importantes que para predizer o que seria o futuro. Então, os homens daquele tempo, eles estudavam sobre sonhos. Olha só para você ver, gente. O povo ficava tentando discernir sonhos. Devia ter aqueles livros assim, ó. Vamos abrir. Quando você sonha com isso, o que significa? Deveria ser assim. Porque
Para aquele tempo, os sonhos revelavam algo do futuro. Para aquele tempo, os sonhos eram algo extremamente importantes. Então, as pessoas dedicavam tempo no conhecimento sobre essas coisas. E o rei Nabucodonosor teve um sonho. Só que quando ele acorda pela manhã, ele sabe que sonhou. Olha que loucura. Ele sabe que sonhou, mas ele não lembra de nada. Diz, eu preciso saber desse sonho. E ele começa a pensar sobre isso. E aquilo começa a perturbar o espírito de Nabucodonosor. Ele fica pensando, nossa, o que eu sonhei? Eu preciso saber. Vou dar um jeito de comunicar às pessoas aqui. Que eu preciso saber o que eu sonhei. Tem algo importante nesse sonho, mas eu não me lembro do sonho. Essa história está no capítulo 2 de Daniel. Você já pode abrir aí. Então, ele sabia que tinha um sonho. Ele tinha tido um sonho, mas esse sonho foi esquecido. Não sei se você já teve algum sonho e se esqueceu dele. Se esse sonho foi esquecido, deixado em gavetas, ou se esse sonho realmente apagou da tua memória. Não quero falar sobre um Deus que resgata sonhos, mas eu já vou profetizar isso para você, que o Deus que revela sonhos está aqui conosco. Se você tem algum sonho dentro do teu coração, o nosso Deus está aqui para revelar as coisas que estão ocultas, para revelar aquilo que está escondido. Então, o rei Nabucodonosor, está aí no capítulo 2, se quiser ir acompanhando conforme eu for contando, você vai ver a história assim, é bem longa. Então, o rei Nabucodonosor, após sonhar e ficar perturbado no seu espírito, ele convoca os sábios daquele tempo, ele convoca os estudiosos, os magos, os astrólogos, os adivinhadores. E ele diz para eles, tem um desafio, é assim, é como se tivesse chegado assim, eu estou falando do meu jeito, tá? Tem um desafio para dar para vocês. Eu tive um sonho. E eu quero que vocês interpretem. Aí os sábios falam assim, os sábios, os adivinhos, os homens falam para ele assim, conta para nós o sonho, que aí nós vamos interpretá-los. Aí ele fala assim para eles, bom, peraí, que negócio é esse? Vocês não são os que interpretam, vocês têm que saber o que eu sonhei. Vocês têm que saber o que eu sonhei. Se vocês interpretam, vocês sabem o que eu sonhei. E ele começa, no coração dele, ter ira deles, e eles falam assim, não tem como, rei. Não tem como. Nenhum dos deuses, porque eles acreditavam em deuses. Nabucodonosor era ímpio. E aqueles homens que estavam ali, adivinhos, astrólogos, aqueles estudiosos que estavam ali, eram pessoas que acreditavam em deuses. Os deuses não sabem o teu sonho, eles interpretam. Nem os deuses podem fazer isso. E aí, o rei Nabucodonosor tem um sentimento de ira. E ele fica com muita raiva daquele povo. E ele olha para eles e fala assim, tudo bem, então morram todos. E ele dá um decreto sobre aqueles que estavam ali. Ele diz que todos eles deveriam morrer. E dentre esses sábios estudiosos estava Daniel e os seus amigos. Eles estavam sob ameaça de morte. Um decreto de um rei jamais poderia ser desfeito. Um rei terreno decretou a morte de todos aqueles que não conseguiram saber o que ele estava sonhando. E o rei Nabucodonosor tinha sonhado. O rei irou e ficou extremamente furioso. Igreja, ele ficou extremamente furioso. Nenhum rei manda matar sem fúria no seu coração. Ele manda matar. Não tinha ninguém para interpretar. E a notícia começou a rolar no meio de todos ali. E o chefe da guarda sai
para poder matar todos aqueles que não conseguiram interpretar o sonho do rei, os magos, os astrólogos, os estudiosos, inclusive os sábios. Quando a notícia chega até Daniel, ele chega para os amigos dele e fala assim, intercedam por mim. Entra em intercessão. Esses amigos eram Ananias, Misael e Azarias, que são aqueles que estiveram dentro da fornalha ardente. Querida igreja, ele chega e fala assim, clamem por misericórdia. E aí ele chega até o chefe da guarda e fala para o chefe da guarda assim, o negócio é o seguinte, eu preciso de um tempo. Fala para o rei que eu preciso de um tempo. Pede um tempo para o rei, que eu venha orar. E ele sai dali. E o rei dá esse prazo. Que coisa maravilhosa. E dá esse prazo. Daniel, ele começa a orar. Igreja, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele ouve a oração de Daniel e ele responde Daniel. O nosso Deus ouve orações e revela o segredo a Daniel numa visão durante a noite. Daniel não sonhou. Daniel teve uma visão. Ele teve uma visão daquilo que estava oculto, daquilo que estava escondido, daquilo que nenhum dos grandes estudiosos sobre sonhos e revelações conseguiam fazer, que nenhum Deus da Babilônia poderia dar resposta para Nabucodonosor. Deus deu uma visão para Daniel. E sabe o que Daniel fez? Aquilo que você fez no começo do culto. Ele louvou a Deus do céu. Então vamos ler um versículo para a gente embasar tudo isso. Daniel capítulo 2, verso 19. Daniel capítulo 2, verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus que revela coisas ocultas, o Deus que traz a revelação de mistérios em coisas que não são vistas aos homens e traz sabedoria e conhecimento para aqueles que sabem discernir coisas. Por isso nós precisamos de discernimento de espírito, igreja. Nos últimos dias, a igreja necessita muito desse dom. Como nós precisamos do dom de discernir as coisas. E como nós precisamos ser pessoas como Daniel. Profetas que têm coragem de dizer para governadores e reis, para homens importantes da terra, que ele precisa de um tempo para conversar com o Deus dele. E nosso Deus, ele responde. Daniel louvou, adorou, declarando, expressando a sua fé e adoração a Deus. O rei disse: eu vou matar todo mundo. O rei havia dito, ele tinha uma espada na cabeça dele. Daniel adorou sob uma ameaça de morte. Daniel louvou a Deus sobre uma ameaça terrível de morte. Não era uma coisinha tranquila, igreja. Não era uma coisa tranquila o que Daniel estava vivendo. Era uma coisa bem difícil. Estava sob uma ameaça. Daniel estava vivendo uma experiência poderosa de Deus de livramento. Uma experiência poderosa de salvação.
uma experiência de algo grandioso Daniel viveu neste dia, nesse tempo, a vontade de Deus estabelecida. A vontade de Deus estabelecida sobre ele. Por quê? Ele é o Deus que muda épocas e muda as estações. Talvez as ameaças de morte era uma época difícil. Mas o nosso Deus muda épocas. Ele muda estações e tempos. Ele é o nosso Deus, um Deus que muda ciclos e estações. Um Deus que governa todas as épocas. Um Deus que tem domínio sobre as fases. Um Deus que sabe tudo o que acontece e tudo o que vai acontecer. Um Deus que é soberano. Um Deus que é eterno. Um Deus que não mente. Um Deus que não fala palavras vazias, mas é um Deus que está no controle da história. Deus que trabalha em nós ao longo da história. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus maravilhoso. Eu creio que Deus está alargando sua capacidade de compreender aquilo que é incompreensível na tua mente, sabe? Eu creio que Deus está fazendo isso. Às vezes a gente não entende aquilo que está... É difícil. Mas Ele está alargando o teu conhecimento, Ele está abrindo o teu entendimento, tua capacidade de entender as coisas. Nesse período difícil, Ele está abrindo os seus olhos para ver coisas além daquilo que está ali, além daquilo que é visível. Isso é fé. Quando fala que Daniel era um homem de fé, é sobre isso. Ele está dizendo assim, olha, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando a ameaça é de morte sobre você. Mesmo quando é apontado sobre você a direção do fim. Que às vezes nós ficamos muito presos àquilo que está ruim, está muito frio, muito difícil de ser vivido. Mas o que Deus está nos ensinando é que Ele está conosco na história. E Ele não finalizou ela. Ele não finalizou. Às vezes as coisas não ficam tão claras para nós. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que traz a luz. Aqui Daniel está falando, Ele traz a luz aquilo que estava oculto. Ele traz a luz aquilo que estava nas trevas. Porque Ele é a própria luz. Ele sabe, Ele administra, Ele governa. Ele é Deus. Ele é Deus. Daniel diz que Deus é a própria sabedoria. E Ele revela conhecimento àqueles que ainda não compreenderam. Então, que o Espírito do Senhor invada o teu coração. E eu gosto de usar essa palavra invade, porque é algo que diz assim, está entrando com força. Invada o teu coração, trazendo para você sabedoria para discernir o que está se passando. Que venha uma sabedoria soberana, superior. Porque às vezes a sabedoria humana, ela se limita. Mas a sabedoria de Deus, ela revela o que está oculto. Ela revela mistérios. Às vezes nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de mistérios. Ele traz segredos em meio a dias de grande temor e medo. Dias de grandes dificuldades. Muitas vezes, por falta de entendimento e compreensão, ficamos aflitos, não é? Como nós ficamos aflitos? Fácil, muito fácil. E a aflição, ela é uma coisa muito profunda. A aflição, ela revela algo que está bem lá dentro. Todas as pessoas que ficam aflitas demais, elas demonstram algum sentimento que estão guardados. Alguns demonstram medo, outros demonstram desespero, outros têm vontade de desistir. Em meio à aflição, nós ficamos desesperados.
Porque não conseguimos discernir. É resposta da ausência de discernimento. E aqui Daniel está nos ensinando que o nosso Deus, Ele é o Deus que faz conhecer todas as coisas. Ele nos ensina que por meio da oração, o oculto, o escuro, que estava incomodando, que estava tirando a paz, ele é retirado por conta do mistério de Deus revelado ao coração daqueles que creem. O teu coração hoje encha de fé, de esperança, num Deus que está cuidando da tua história, um Deus que está cuidando dos detalhes da tua vida. Daniel está vivendo algo que tirava a paz dele. Tinha uma espada apontada, igreja. Tinha algo que ameaçava ele, e era uma ameaça real, ao qual não tinha como fugir, não tinha escapatória, ele ia morrer. Mas ele confiou em Deus, ele confiou em Deus. Nabucodonosor queria botar um ponto final na história. Nabucodonosor falou assim: vocês não servem para interpretar sonhos e nem dizer o que eu sonhei, vou acabar com isso. Não servem para nada, vou dar um ponto, acabou. Vocês vão morrer, todos vocês. Mas Deus não tinha findado a história de nenhum deles. Igreja, não é o fim. Eu tenho para dizer para você que não é o fim. Não sei o que você está passando, não sei o que é, mas não é o fim. O nosso Deus não decretou o fim. Deus está te impulsionando. Deus está nos impulsionando. Às vezes nós estávamos parados demais. Deus não gosta dessas coisas de paralisia, sabe? Aí Ele vai e vamos impulsionar esse povo. Eles precisam orar mais. Vou levar Daniel para a oração um pouco mais. Vou levar os amigos de Daniel um pouco mais para a oração. E se eles se inclinarem para a oração, eles obterão os mistérios que eu tenho revelado a eles. Já estão prontos, todos eles. O nosso Deus aponta a solução, querida igreja. Ele aponta a solução, mas também abençoa no poder da conclusão. O nosso Deus quer concluir também. Hoje, que esse culto você saia daqui com uma solução apontada. Qual que é a solução? Orar. E qual que é a conclusão disso tudo? É confiar em Deus. É confiar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua história. Ele vai... Eu acho muito bonito a forma que Daniel, ele vai para a presença do rei Nabucodonosor. Gente, ele foi muito humilde. Eu fui lendo o texto e falava: Senhor, esse rapaz foi muito humilde. Deus já tinha revelado para ele, Deus tinha falado com ele. Ele podia chegar na pompa toda e falar assim: eu sei que você sonhou, é isso, isso, isso. Não, ele chega diante do rei Nabucodonosor e fala: Nabucodonosor, eu tenho a resposta para você do sonho que você teve. Mas não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o sábio, mais sábio de todos os sábios, não. Nenhuma dessa revelação que eu vou trazer para você veio de mim, mas veio do meu Deus. Ele engrandece Deus diante de Nabucodonosor, e ele começa a contar o sonho para o rei, e aí o rei começa a ficar maravilhado, e ele começa a entender as coisas, e junto com o sonho, com a revelação do sonho, vem o sonho que ele sonhou e a revelação, e as coisas que deveriam ser feitas. É rico demais, isso aí daria mais uns 5 cultos para nós falarmos só do sonho de Nabucodonosor e da revelação que Deus deu. O nosso Deus é um Deus que capacita homens de fé. Querida igreja, que você tenha fé, que
Você tenha esperança no Deus Todo-Poderoso e lembre da profecia desse mês. Não por força, você não é bom. Nem por violência, mas pelo poder do Espírito do Senhor. Querida igreja, ele não tinha nada para oferecer para Nabucodonosor. O que ele ofereceu veio da parte do Senhor. Que eu e você como igreja possamos oferecer para os ímpios dessa terra, para os ímpios dessa cidade, aquilo que nós temos de mais precioso, o Espírito do Senhor que habita em nós e traz em nossos corações dons e palavras proféticas. Porque nesse dia aqui, Daniel se revelou um grande profeta do Senhor. Além de mostrar para Nabucodonosor que o Deus dele é santo e soberano, Deus o levantou ele como profeta para revelar coisas que estavam ocultas a um homem ímpio. Porque o desejo de Deus era que aquele sonho se tornasse algo realizado. Tinha propósito no sonho de Nabucodonosor. E ele era ímpio. Nenhum sonho que nasce no coração dos crentes são sonhos comuns, querida igreja. E muito menos quando Deus está com uma história para ser revelada. Todo sonho que vem da parte de Deus tem propósito. A intenção de Deus era revelar-se naquele sonho. Não é sobre Daniel, não é sobre mim, não é sobre você. Ele diz assim para o rei: eu não conseguirei falar sobre o que o Senhor sonhou, e muito, assim como os meus colegas e os homens que estiveram aqui não conseguiram, como os caldeus que falaram com você. Eu não tenho esse poder, mas na presença daquele que eu encontrei, eu tenho resposta para você, porque Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que se revela. Essa coisa que Daniel viveu não era coisa dele, era coisa de Deus. Por isso que nenhum dos outros homens conseguiram revelar a igreja. Nenhum dos outros homens conseguiram. Nenhum deles iriam conseguir mesmo, porque eles sabiam que eram limitados. Todos eles se viram impotentes, e realmente eram, e Daniel também, em humildade, declarou: eu não sou nada, eu não sei nada, mas busquei Deus que me revelou todas as coisas. O que Ele nos ensina hoje? Busque Deus e Ele se revelará. Busque Deus e você vai entender o propósito de todas as coisas. Você vai ter a compreensão do propósito de todas as coisas. Vamos lá no verso 26 do capítulo 2, para a gente finalizar esse culto. Essa parte é maravilhosa. O rei fica impactado. Ele fica assim, extasiado. Que Deus que é esse? Nossa, que isso? E aí o rei Nabucodonosor está ali diante do rapaz. Daniel, capítulo 2, verso 26 ao 28, está escrito assim: o rei perguntou a Daniel: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aqui, igreja, existe um Deus nos céus que revela os mistérios. É a mesma coisa quando nós lemos Jeremias, quando diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Daniel reconhece a sua incapacidade. O que nós precisamos reconhecer hoje? Que nós temos incapacidades. Nós temos incapacidades. Daniel não era orgulhoso. Às vezes, muitos de nós nos perdemos no orgulho de saber que somos filhos de Deus.
os intocáveis. Não existe blindagem crente, para com isso. Não existe isso. Não existe aquele que nunca é atingido por nada, por nenhuma adversidade. Isso é uma mentira. Daniel, ele se revela incapaz, não teve orgulho. Ele, como profeta, se revela aqui nesse texto, porque Deus tinha propósito no sonho de Nabucodonosor. O sonho era propósito de Deus e era para ser revelado. Deus se revelou, Deus recuperou, Deus resgatou, Deus interpretou, Deus abençoou e Deus fez. Nosso Deus fez todas as coisas que aquele sonho havia revelado ao profeta. Quando Daniel contou os detalhes dessas coisas todas, Nabucodonosor se prostra, ele cai de rosto no chão e ele, em forma de adoração, ele se prostra diante do nosso Deus, que é Rei dos Reis, que faz governadores terrenos dobrarem os seus joelhos. O maior governador daquela época era Nabucodonosor. Ele se prostra diante do nosso Deus, louva ao Rei dos Reis, o soberano Rei, o soberano Deus, o revelador de segredos incompreensíveis. Nosso Deus revela coisas incompreensíveis. E Nabucodonosor se quebranta diante da presença desse Deus. Quero dizer para vocês que só o nosso Deus é Rei. Isso tem que ficar muito claro em nossos pensamentos. E só o nosso Deus, Ele reina. Não existe outro rei maior. Ele quebra decretos humanos. O decreto de Nabucodonosor era assim: vão morrer. De Deus, não, eu tenho propósito nesse sonho. Eu tenho planos maiores. E você, Nabucodonosor, vai se dobrar diante de quem eu sou. Eu sou o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Deus muda épocas e estações, conforme Daniel disse. O nosso Deus muda épocas e estações. No verso 47 desse capítulo 2, está escrito assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Esse é o agir do Espírito Santo. Esse é o agir do Espírito Santo que quebranta corações. O rei ficou muito maravilhado. E ficou muito maravilhado. Isso tudo foi porque Deus tinha propósito na vida de Nabucodonosor, mas principalmente do servo fiel Daniel. Daniel tornou o homem mais ilustre da Babilônia. Por quê? Porque ele glorificou a Deus e Deus o elevou. Quando nós glorificamos a Deus, Ele coloca-nos em posição diferente daquilo que nós estávamos. A realidade de Daniel, antes da revelação do Senhor, do mistério revelado a ele, era de que a ameaça havia sobre ele, ele iria morrer. Mas quando ele recebe o mistério do Senhor, ele se torna o homem mais ilustre daquele reinado. Ele reinou por muito tempo naquelas províncias, ele governou por muito tempo nas províncias da Babilônia. Às vezes, você não entende, mas Deus pode acelerar processos. Processos muitas vezes são acelerados, conforme aconteceu aqui. Porque Ele não quer que nada fique parado. Deus quer colocar as coisas para funcionar. E às vezes a agilidade das coisas vão vir mais do que antes. Ele vai acelerar alguns processos na nossa vida. Por isso a gente às vezes não compreende as estações mais.
não sei se é frio, se é calor, se é inverno, já não tenho mais controle das coisas. É quando nós perdemos o controle das coisas. Porque Deus está acelerando processos. Ele tem interesse das coisas acontecerem rápidas, do jeito dele. Quantas experiências você já viveu, igreja? Quantas experiências você já viveu no longo da tua caminhada? Fala para mim. Pensa comigo. Quantas foram? Quantas foram as primaveras? Quantos foram os outonos? Quantos foram os invernos? Quantos foram os verões? Você já parou para pensar? Já parou para pensar quantos acertos você teve? Quantas falhas você também já teve? Você já parou para pensar quantas vitórias e quantas derrotas você já teve? Cada fase, cada ciclo tem a sua importância na construção da fé. Entenda isso. Tudo é para uma construção chamada fé. A vida cristã, ela não está isenta de sofrimentos. Eu falei isso no primeiro dia da campanha. No mundo tereis aflições. Eu preguei isso no primeiro ministração dessa campanha. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus estava nos ensinando e muitas das vezes as estações elas seriam difíceis, os ciclos seriam difíceis, mas em tudo Ele já venceu. Em tudo Ele já é vencedor. Por isso nós já somos vitoriosos. Então nós não estamos isentos. Tira da tua cabeça essa ideia de que você é blindado. Crente não é blindado. Gostaria que tudo fosse certinho. Seria maravilhoso, não é isso? Seria tão bom se fosse tudo certo. Mas você não tem controle das coisas. Você não tem controle. Muito menos tem como segurar as coisas nas suas mãos. Os ciclos da vida, eles mudam rápido, igreja. Muito rápido. E a impressão que você tem muitas vezes é que isso não deveria estar acontecendo nessa hora. Naquela hora você fala assim, ai não, justo agora. Aquele dia que você se pega pensando assim, isso está acontecendo agora. Não deveria ser nesse tempo. Não deveria ser agora. Ou que a tua expectativa é que naquele momento fosse outra coisa. Não daquele jeito. Acontece algo de repente e as coisas mudam. Tudo se torna uma surpresa para você. Se torna algo muito difícil. Ser pego de surpresa, muitas das vezes, gera em nós algumas perguntas. Algumas perguntas que muitas das vezes não vão ter respostas. Todo ciclo, toda estação, ele tem um propósito. Todo o propósito estabelecido por Deus, ele vai acontecer no seu devido tempo, mesmo que você não compreenda. Muitas das vezes não entendemos com tanta clareza todas essas coisas. Não entendemos o movimento das coisas. Mas lembre de uma coisa, Deus está no controle de todas as estações, de todas as etapas. Foi isso que Daniel declarou. Deus está cuidando de todas as etapas e estações. Eu sei que às vezes você pensa assim, mas não era para ser assim, eu não queria que fosse assim, era para ser de outro modo. A vida ela se tornou diferente daquilo que eu planejei. Parece que não tem fim as coisas. Parece que tem algo em aberto ainda. Parece que eu não vejo o fim das coisas. Entenda isso. Os de repente, eles podem vir. Mas nunca haja pela tua força, nem pelo teu poder. Lembre que Deus está agindo pelo poder do Espírito Santo. Ele é o Deus dos exércitos. Quando nós lemos esse texto, fala que é pelo poder do Espírito do Senhor dos exércitos. Isso significa que Ele é o
Deus que está na guerra, na frente da guerra que você está vivendo. Isso nos leva a pensar que já vencemos a guerra, porque o nosso Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Entenda isso. O frio está doendo, mas ele vai passar. Não estava preparado para viver o frio que veio. Não tem problema. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Talvez você esteja vivendo esse mal. Ou esteja vivendo uma fraqueza no teu espírito. Uma vontade de não orar. Uma vontade de não viver. Não sei. Talvez você esteja fraco, se sentindo fraco. Mas Deus está dizendo para nós que Ele não nos isenta das aflições, mas que todas elas Ele já venceu por intermédio de Cristo Jesus. O amor de Deus está na terra. Esse amor é o Espírito Santo do consolo, o Consolador, o Espírito Santo. Curtir para a gente finalizar? Você não está isento de mágoas, viu? Você não está isento de decepções. Você não está isento de dores. Mas a boa notícia é que o Senhor que servimos, Ele cura. O Senhor que servimos, Ele restaura. O Senhor que servimos, opera milagres. E sempre haverá graça para você viver todas as coisas. Sempre haverá graça sobre você.